Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer o curioso caso de Caim. Quem foi Caim e como a Bíblia o retrata, e a minha opinião também sobre este homem que a Bíblia trata como o primeiro homicídio da história. Primeiro vamos às escrituras, saber o que ela diz sobre Caim. Vamos ler Gênesis 4 a partir do versículo 1. O título diz: O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi labrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E aqui começa o versículo 8, que é o título do primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, não sou guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saía Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concedeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho. E aqui conte sobre as genealogias dos filhos de Caim, mas o texto que foi importante foi o que a gente leu, que foi do Gênesis 4, versículo 1 ao versículo 17, até o primeiro filho de Caim. E uma coisa que percebemos é que a primeira tentativa que Caim teve de agradar a Deus foi na questão do sacrifício. E a Bíblia diz que ele leva do fruto da terra e que Abel leva o primeiro cordeiro e o sangue. E tem muita gente que fala assim: mas por que Deus preferiu o animal aos frutos? Eu entendo que não seja uma questão de ser fruto ou carne. Eu entendo que Caim levou qualquer fruto. Já Abel levou os primeiros animais, os perfeitos. E também, como fala aqui no texto, E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. A gordura do animal é a melhor parte. Foi essa parte que Abel levou para Deus. E por isso Caim se irou. Ele levou qualquer coisa para Deus e achou que Deus era obrigado a aceitar. E como Deus não aceitou, ele ficou irado. E ele quis descontar em Abel. E foi aí que ele cometeu o primeiro homicídio da história, relatado pela Bíblia Sagrada. E depois ele levou seu irmão para o campo, fez uma armadilha e matou ele.
E Deus, andando sobre a terra, perguntou a Caim onde estava Abel, porque Deus já sabia, mas perguntou para ver se ele ia confessar. E ele já perguntou se ele era resguardado, que tinha que ser guardado do irmão dele, que na verdade ele tinha, porque o irmão mais velho tem que guardar os outros. Isso é uma lição que todo pai ensina para os filhos. E Caim se esquivou disso, já foi um pequeno erro. Aí Deus já sabia e falou: por que você matou seu irmão? Aí ele ficou falando que ia ser fugitivo, vagabundo, que ia se esconder de Deus. E Deus colocou uma marca nele para ninguém o matar. E quem o matasse, Deus cobraria 7 vezes dessa pessoa. E a Bíblia termina esse relato de Caim dizendo que ele fugiu para a terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E lá ele achou uma mulher. Ninguém sabe quem é essa mulher. E tem muitas hipóteses. Algumas dizem que é uma das filhas de Adão, porque só tinha Adão e Eva e os filhos deles. Tem muita gente que diz que eles teve Caim, Abel, Sete e outros filhos que falam na Bíblia lá. E algumas pessoas dizem que essa mulher que Caim teve foi alguma das filhas de Adão que ele levou para longe. Outras dizem que é outros povos, que a Bíblia não fala. Então, cada um tem um ponto de vista nessa história. Eu tendo a achar que era uma das filhas de Adão, porque, se fosse alguém de outros povos, a Bíblia teria falado. Não tem por que esconder isso. Não sei, é uma coisa que talvez a Bíblia não precisaria esconder se fosse, entende? Mas a questão é, cara, como o ódio, como a inveja, o orgulho, pode ser retratado em uma pessoa que é capaz de matar o próprio irmão. Que até a passagem que Deus diz, Deus ainda perguntou para Caim, Deus ainda alertou Caim. No versículo 6 do capítulo 4. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Eu já tinha avisado Caim, mas ele já estava possuído de ódio. Cara, e sinceramente é uma coisa incrível. Ele simplesmente matou o irmão dele por... Cara, ele matou o irmão dele. O cara, pelo que ele fala aqui, ele conversava com Deus praticamente todos os dias. E mesmo assim ele ainda escolheu o pecado. É muito grave, cara. E é um cara que, sinceramente, ainda mais pra frente a Bíblia até retrata que tem uma teoria que diz que os filhos de Deus são a linhagem de Sete e os filhos dos homens é a linhagem de Caim, que é a linhagem má, que se corrompeu. E, cara, essa teoria faz bastante sentido, porque só dele ter matado o irmão dele já ficou marcado. E eu tenho certeza que se ele matou o irmão dele, imagina as outras coisas que ele não fez. Porque se ele se afastou de Deus, ele ia fazer o quê? O bem que não seria. Então é uma coisa a se pensar, cara. É impressionante. Mesmo a gente servindo a Deus, se a gente der uma brecha, o inimigo, o pecado vai lá e faz a gente errar. Então todo mundo tem que ficar vigilante, tem que ficar atento. Por quê? Porque é um deslize e a gente cai. E a gente olha o erro que ele cometeu, mesmo conversando com Deus pessoalmente quase todos os dias. Então é vigiar e orar sem cessar. Mas e você? Sabia sobre a história de Caim? Você sabia que Caim se casou? Você sabia que Caim matou o próprio irmão? Se você não sabia, fica aí a história relatada para você. E se você gostar, quiser que traz mais história, comenta aí qual história você gostaria de que eu te contasse ou desse minha opinião sobre alguma história. Se inscreva no canal para mais conteúdo. Deixa o like se gostou desse e se inscreva no canal. Mais uma vez eu peço porque é importante. E até a próxima, galera.